Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que vocês pedem bastante aqui no canal, que é alimentação saudável. Para quem não sabe, eu sou nutricionista formada desde 2011, sou especialista em nutrição hospitalar pelo Hospital Albert Einstein e resolvi trazer esse assunto aqui para o canal porque vocês me pedem bastante. Eu confesso que nutrição não era um assunto que eu esperava trazer aqui para o canal, tá? Mas como eu falo muito sobre a minha alimentação, tanto lá no Instagram, quanto nos vlogs aqui no YouTube, nos vídeos de rotina, vocês acabam pedindo para eu explicar um pouco mais sobre como eu levo a minha alimentação, né? Como a minha alimentação funciona. Então, eu acho importante a gente destacar que a alimentação é algo muito individualizado, mas eu vou trazer para vocês aqui de maneira leve, de maneira muito intuitiva, a alimentação saudável sem tabus, porque eu acho que falta um pouco tirar esse mimimi da alimentação saudável que a gente tem ouvido falar tanto aí nas redes sociais e trazê-la um pouco mais para a realidade, sabe? Para aquilo que é de fato aplicável no nosso dia a dia. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você já deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de encaminhar esse vídeo para quem você acha que possa se interessar por esse assunto. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, lá eu posto bastante sobre a minha rotina, meu dia a dia, um pouco de conteúdo de moda e bastante sobre minimalismo. Mas chega de conversa e vamos então para o assunto do vídeo. Por que eu escolhi falar sobre alimentação saudável sem tabu? Porque eu acho, gente, que existem muitas especificações sobre alimentação, muitas particularidades sobre alimentação que se fala muito hoje nas redes sociais e que não são aplicáveis a todo mundo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em algum lugar que o leite é um alimento inflamatório, certo? Mas o leite não é um alimento inflamatório para todo mundo. O leite pode ser inflamatório para algumas pessoas e para outras pessoas não. Por isso, essa conduta de tirar o leite da alimentação deve ser feita de maneira individualizada. Você tem que procurar um profissional para entender se de fato esse alimento te faz bem ou não te faz bem, entende? O mesmo vale para o trigo, o mesmo vale para uma porção de alimentos, né? Quando a gente fala de trigo, a gente está falando de glúten. Você também já deve ter escutado por aí que o glúten não faz bem à saúde, né? Mas não é assim para todo mundo. Algumas pessoas não faz a menor diferença elas estarem consumindo glúten ou não. E para outras pessoas faz muita diferença. Então, o que eu, Amanda, percebi com a minha experiência profissional como nutricionista e trazendo alimentação saudável para o meu dia a dia, para a minha rotina? Eu percebi que as pessoas estão focadas demais em fazer o nível acima sem terem completado o nível abaixo. Eu vou explicar isso melhor para vocês. A dúvida da maioria das pessoas é: quantas gramas de carboidrato eu posso comer por dia? Eu devo suplementar creatina e whey protein? Qual é o melhor pré-treino? Ou então, quantas gramas de proteína eu tenho que comer por dia? Eu tenho que cortar o leite da minha alimentação? Ele de fato é inflamatório? E o glúten, é melhor tirar o glúten, né, da alimentação. Então, são dúvidas muito específicas que a maioria das pessoas que estão perguntando por essas coisas não estão fazendo o básico para ter uma alimentação saudável. E, gente, o que é o básico para você ter uma alimentação saudável, tá? Para você ter mais saúde. Então, vamos lá. Você precisa beber pelo menos 2 litros de água por dia. Aí tem gente que pergunta, né? Não existe uma quantidade de água específica para cada pessoa de acordo com o peso dela? Existe, mas você está bebendo pelo menos os 2 litros necessários? Você está bebendo pelo menos 1 litro de água por dia? Tem gente que nem precisa de 2 litros, mas a maioria das pessoas não bebe 2 litros de água todos os dias, ali, de segunda a segunda-feira, religiosamente. Então, assim, vamos parar de preocupar com a quantidade específica de água para o seu peso e focar em beber mais água? Vamos focar em beber pelo menos ali 2 litros de água por dia? Porque a maioria das pessoas não faz isso. Então, beber 2 litros de água, dormir aí de 7 a 8 horas de sono. Tá dormindo o tanto necessário? Entende? Então as pessoas não estão fazendo o básico. Comer 3 porções de fruta todos os dias. É claro, existem pessoas que vão comer menos frutas de acordo com o plano alimentar dela e com o objetivo específico dela.
Mas isso a gente está falando ali de uma pessoa que já atingiu um peso ideal, que tem uma quantidade de percentual de massa gorda e massa magra adequado. A gente está falando de um outro nível de pessoa. A maioria das pessoas não chegou nesse nível ainda. Então, gente, a fruta não é vilão de ninguém. A fruta não tem açúcar demais. A fruta não vai engordar ninguém. Então vamos comer ali 3 porções de fruta todos os dias. Você está comendo no seu almoço e no seu jantar uma porção de legumes cozidos e uma porção de salada crua todos os dias? Você está variando esses legumes? Sabe? Então assim, a gente esquece de fazer o básico. A gente está preocupado se a gente pode aquecer ou não o azeite e a gente esquece de beber água. A gente está preocupado se a gente deve ou não tomar creatina e nem na academia a gente está indo direito. A gente vai na academia ali 2 vezes por semana, mas o pote de creatina está no armário, garantindo ali uma despesa extra no mês. Entende? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, mais especificamente, sabe? Sobre tirar essas coisas muito específicas e às vezes mais avançadas em relação a uma alimentação saudável e voltar ao princípio, voltar ao básico, aprender primeiro e tornar hábito o básico, o início de tudo. Então vamos falar mais sobre cada item especificamente. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo e mais uma vez eu vou ressaltar aqui, tá? A alimentação, ela é individualizada, quantidade de calorias também é individualizada, tá? Tudo em relação à nutrição é muito individualizado. Então é importante que você procure um nutricionista, que você procure um médico, para que você possa aí estar fazendo um cardápio mais adequado para os seus objetivos e para a sua fase de vida e para você como ser humano, para a sua saúde e tudo mais, porque tudo isso é muito individualizado e muito específico. Mas para a grande maioria dos seres humanos aí, vamos dizer assim, para a população adulta, saudável, o que eu vou falar serve, tá? Então, se você não tem nenhum problema de saúde grave e você é uma pessoa adulta, o que eu vou falar daqui por diante serve para você e vai te ajudar. Então, eu espero que vocês gostem do conteúdo. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é o seguinte: entenda o porquê você quer mudar a sua alimentação. Não é feio e nem é errado você querer mudar sua alimentação por razões estéticas, tá? Às vezes a gente não tem nenhum problema de saúde, a gente não tem nada grave que nos leve a querer mudar nossa alimentação por questões de saúde. Às vezes a gente só quer mesmo ou ganhar massa muscular, ou definir os músculos, ou emagrecer, e isso não é nenhum problema. Então, o primeiro ponto que eu recomendo é que você entenda e aceite o seu real motivo para querer mudar a sua alimentação. E o segundo ponto, ainda dentro disso, né, que é a parte mais, digamos assim, mais psicológica da questão da alimentação saudável. Entenda que mudar a sua alimentação não é algo fácil, não é algo que você vai conseguir fazer todos os dias, não é algo que vai mudar de um mês para o outro. Mudar o seu estilo de alimentação, mudar os seus hábitos de alimentação vai levar um tempo e vai te custar algumas coisas, né? Vai te custar ali uma vida social diferente, vai te custar tempo no preparo desses alimentos. Então, assim, não é uma coisa fácil. A gente espera que a maioria das coisas na vida sejam fáceis, né? E a verdade é que a maioria das coisas na vida é difícil. Imagina que você vem ali de uma vida inteira se alimentando de um jeito e você quer mudar esses hábitos de um mês para o outro. Você quer que em 30 dias você seja uma pessoa 100% saudável, que não cometa deslizes ali em relação à sua alimentação, ou que consiga fazer ali 90% do tempo uma alimentação mais saudável. E, gente, isso não acontece, tá? É um fato de que isso não acontece. Raramente acontece quando a pessoa tem alguma doença muito grave e ela precisa mudar a alimentação dela, então ela fica meio sem opção e acaba fazendo por conta disso. Mas às vezes nenhuma doença é o suficiente para fazer com que a pessoa mude os hábitos de alimentação dela de maneira rápida, tá? Então aceite, entenda que você pode estar querendo mudar os seus hábitos por um motivo estético e não só por saúde. E entenda também que isso não vai acontecer da noite para o dia, que se você cometer deslizes, está tudo bem, é só recomeçar, tá? Então é muito importante, o primeiro ponto, que você entenda isso. O segundo ponto que eu acho importante a gente falar aqui: dê um passo de cada vez. Não queira fazer todas as mudanças em relação ao seu estilo de vida e à sua alimentação do dia para a noite ou tudo de uma vez. Então, se você é uma pessoa completamente sedentária e que não se alimenta de maneira saudável, que come muitos produtos industrializados e tudo mais, não queira a partir de amanhã só consumir fruta, verdura, legumes, peixe, arroz integral e ovo
e ir na academia 6 vezes por semana. Você não vai conseguir, tá? Pelo menos eu nunca ouvi um caso de uma pessoa que tenha conseguido, tá? Que tenha dormido uma pessoa sedentária, que não frequenta academia, que se alimenta de maneira super saudável. No dia seguinte, ela era uma pessoa super ativa, que se alimentava de maneira saudável e conseguiu manter isso pro resto da vida, a longo prazo, tá? Então, um passo de cada vez é a melhor maneira de começar e manter os hábitos saudáveis e manter os resultados alcançados, tá? Então, vamos supor que você é uma pessoa que dorme pouco, não bebe água, não se alimenta de maneira saudável e vai para academia muito esporadicamente ou de vez em quando faz uma caminhadinha, né? Então, vamos supor que você é essa pessoa. Como eu, Amanda, começaria mudando os meus hábitos? O primeiro passo, né? Eu começaria com 2 hábitos muito simples, fáceis de serem inseridos na nossa rotina, não é algo que a gente precisaria mudar drasticamente o que a gente faz, mas que já ajudaria bastante. O primeiro deles, me programar para conseguir dormir entre 7 e 8 horas todas as noites. E aí, como a gente se programa para conseguir dormir esse período, né? Se a gente quer acordar a gente precisa, né, acordar num horário X, então a gente faz o cálculo para trás e vê que horas a gente precisaria estar indo dormir, certo? Às vezes você não vai conseguir pegar no sono nesse horário. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu acordo entre 5 e 5 e meia da manhã todos os dias e eu vou dormir entre 9 e meia e 10 horas da noite todos os dias. Quando eu comecei a dormir entre 9 e meia e 10 horas da noite, eu não tinha sono nesse horário. E aí o que eu fiz, né, para conseguir dormir nesse horário e ter as minhas horas de sono garantidas? Eu deitava na cama, não conseguia dormir, ficava enrolando e pegava no sono ali quase meia-noite, 11 e pouco, meia-noite. Só que 5 e meia da manhã eu acordava, mesmo com sono. O despertador tocava, eu levantava e começava o meu dia, mesmo morrendo de sono, tá? Porque eu precisava levantar às 5 e meia, então eu simplesmente levantava e não tinha dormido o número de horas que eu precisava. No dia seguinte, eu já estava cansada, né? Porque eu não tinha dormido o que eu precisava e acordei no horário que eu precisava acordar, que era bem cedo. Então, no dia seguinte, eu já estava com mais sono. Então, quando era ali 10 e meia, 11 horas, eu já tinha pegado no sono. Só que eu acordava às 5 e meia também. E aí, no outro dia, eu já estava que eu não me aguentava mais. E aí, então, era mais fácil para mim dormir entre 9 e meia e 10 horas da noite, para acordar às 5 e meia. E quando eu tinha responsabilidade em relação a esse meu horário de dormir, ia me dando sono naquele horário, porque ele já foi pegando ali o ciclo, né, do sono e do dia, e o corpo pede para dormir. Então, quando eu respeitava isso, do meu corpo, de eu sentir sono, eu ir de fato deitar, as coisas começaram a funcionar. Tá? Então, esse é o primeiro hábito que eu implementaria, porque eu acho mais simples de implementar. Você no começo vai ficar um pouco cansado por ter que acordar num horário específico, mesmo sem ter dormido o tanto de horas que você precisava, mas você vai se habituando e vai conseguindo ir dormir mais cedo cada vez, e aí vai conseguir completar ali o seu ciclo de 7 a 8 horas de sono todos os dias. O segundo hábito que eu tentaria implementar, porque eu também acho simples, é que a gente tem preguiça mesmo e a gente não se compromete com a gente, mas é um hábito muito simples de conseguir mudar, que é o seguinte: beber 2 litros de água todos os dias. Eu entendo que existe uma situação em que beber 2 litros de água todos os dias é muito complicado, né? Nesse início, eu vou explicar o porquê que é só no início. São as pessoas que não têm acesso ao banheiro quando estão trabalhando. Então, eu penso que motoristas, às vezes segurança, que não pode ficar saindo do posto de trabalho o tempo todo, enfim, essas profissões que acabam tendo ali um acesso ao banheiro mais restrito. Mas a grande maioria das profissões permitem que as pessoas vão ao banheiro sempre que precisarem, sempre que necessário. E por que eu digo isso? No início, se você bebia lá 500 ml, 700 ml de água por dia e você passa a beber 2 litros de água por dia, você vai virar uma Maria Mijona, um José Mijão, não vai ter jeito. Você vai fazer muito xixi, você vai precisar ir ao banheiro muitas vezes no decorrer do dia, você vai pensar: meu Deus do céu, eu só faço xixi, não dá tempo de fazer mais nada, só xixi o dia inteiro. E de fato vai ser assim no início, tá? Porque o seu corpo não está acostumado a receber aquela quantidade de água todos os dias. Então ele vai eliminando aquela quantidade de água muito rápido, sabe? Porque ele não está acostumado a receber toda aquela água. Mas com o passar dos dias, e isso é em questão de dias mesmo, tá? 5, 6 dias o corpo já entendeu a mensagem e passa a regular melhor essa ingestão hídrica, né? Essa ingestão de água, e você começa a ir menos no banheiro, tá? Então, assim,
tem dificuldade de beber água? Uma coisa que costuma incentivar muitas pessoas é uma garrafinha nova, né? Eu não sou muito adepta a ficar comprando coisas para te incentivar a fazer outras coisas, mas se isso for te ajudar, maravilha. E se você for comprar uma garrafinha nova, eu já aconselho que compre uma de 2 litros, porque você vai precisar encher ela uma única vez no dia, enquanto aquela garrafa não acabar, você não para de beber. O ideal mesmo é que você termine de beber a sua quantidade de água necessária até às 6 da tarde. Por quê? Se você continuar bebendo água depois das 6 da tarde, você vai passar a madrugada inteira fazendo xixi e aí vai atrapalhar o seu sono. E aí então o primeiro hábito ali que você tentou mudar vai acabar não dando certo porque você atrapalhou com o segundo hábito, entende? Então, faça um cronograma, coloca alarme no seu celular, sei lá, dá um jeito, mas bebe essa água. A água vai estar ali na sua mesa de trabalho, vai estar ali no seu local de trabalho, você vai bebendo. Você precisa ter sede para beber água? Não. Você precisa gostar de beber água para beber água? Não. Você é uma pessoa adulta que sabe o que precisa ser feito, então você bebe mesmo sem querer, mesmo sem vontade. Enfim, dá seu jeito porque é algo que é importante, é necessário e é para todo mundo. Não existe uma pessoa no mundo que não precisa beber água, bastante água todos os dias, tá? Isso é muito importante. E eu, Amanda, começaria por esses 2 hábitos muito simples. Bom, e aí a gente está falando de alimentação, né? E eu ainda não falei de comida em si, de alimento em si, né? Mas a gente vai chegar nessa parte. Por que eu falei sobre esses 2 hábitos antes de falar sobre alimentação? A alimentação, gente, ela não é só a comida, não é só o ato de comer. A gente come muito com o nosso psicológico e com o nosso emocional. Algumas pessoas comem as próprias emoções. Alguma vez você já se sentiu ansioso, triste, feliz? Já teve alguma emoção que te fez comer mais ou que te fez deixar de comer? Então é sobre isso. A alimentação é algo um pouco mais complexo de mudar esse hábito, né? Mudar o hábito que faz a gente comer de alguma maneira. Então, quando a gente coloca 2 hábitos mais simples de adicionar ali a rotina ou de alterar na nossa rotina, acaba ficando mais fácil o ato da mudança do hábito, entende? Então, como você já mudou 2 hábitos anteriormente, mudar um terceiro hábito acaba sendo mais fácil. Mas para que você faça essa mudança na alimentação, na comida, eu recomendo que os 2 hábitos anteriores já estejam bem consolidados na sua rotina, que isso não seja mais uma dificuldade. Ali, quando chegar um momento que você fala, eu consigo dormir 7 a 8 horas todas as noites e eu consigo beber pelo menos 2 litros de água todos os dias, tranquilamente, sem dificuldade, sem que isso seja um problema para mim. Quando você chegar nessa fase desses 2 hábitos, aí sim eu mudaria para a fase de mudança da comida mesmo, do que se come, como se come, quanto se come, aonde se come, tá? Porque a alimentação, além dela ser mais complexa pelo aspecto psicológico e emocional, ela também é mais complexa porque ela exige mais etapas, né? A maioria das comidas a gente não pega e come, a gente precisa preparar. Principalmente quando a gente está falando de alimentação saudável. Quando você pega um alimento e come, ou ele é uma fruta, ou algum tipo de vegetal, ou é um alimento industrializado. De maneira geral, os outros alimentos precisam ser preparados. E antes de ser preparados, precisam ser comprados, precisam ser higienizados, guardados. Enfim, é um processo um pouco mais longo, né, de ser feito. Então, primeiro, torne essas 2 ações hábitos na sua vida, que de fato elas sejam fáceis de ser realizadas, e aí então vai para a segunda parte aí, que é de fato a comida, né? E vamos falar sobre comida. Você já se pegou preocupado com o tipo do whey protein que você ia tomar? Então, o tipo da proteína que você ia comprar ali na loja de suplemento, né? Se ela seria concentrada, hidrolisada, isolada, e aí você já se pegou pesquisando ali no Google qual a diferença entre elas, se você pode tomar creatina ou não, se creatina sobrecarrega o seu rim, se não sobrecarrega, que horas que você deveria tomar o seu whey protein, que hora você deveria tomar a sua creatina. Você já se pegou com essas dúvidas? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber se você já teve essas dúvidas e foi lá pesquisar na internet. E quando você foi pesquisar por tudo isso na internet, nessa sua fase da vida, você estava comendo proteína em todas as refeições no seu dia? Você estava fracionando as suas refeições, fazendo várias refeições ao dia, em quantidades menores, mas mais vezes ao dia?
Você estava comendo fruta todos os dias? Verdura, legumes? Você sabe a diferença entre verdura e legumes? Porque não faz muito sentido que você esteja procurando a diferença entre os tipos de whey protein se você não sabe nem a diferença entre o que é uma verdura e o que é um legume. Se você não está comendo pelo menos 3 porções de fruta todos os dias. Se no seu prato do almoço e do jantar não tem ali uma porção de salada crua e uma porção de legumes cozidos. Se você não está fazendo isso ainda, você não chegou na fase em que você precisa se preocupar com suplementação. Porque a suplementação, o próprio nome já diz, é para suplementar algo que talvez você não esteja ingerindo através da sua alimentação, né? Então, a creatina, ela é um suplemento à parte, mas mesmo assim, antes de você investir o seu dinheiro em qualquer suplemento, a minha opinião profissional é que você deve regular a sua alimentação. Você deve tornar a alimentação saudável um hábito, né? E o que é um hábito? É algo que a gente faz sem esforço, é algo que a gente faz sem pensar. Então, enquanto tiver sofrido para você se alimentar de maneira saudável, ainda não virou um hábito. Só quando você não tiver mais ali com problemas, com sofrimento, com um peso em cima da alimentação saudável, é que aquilo de fato se torna um hábito. Então, a minha recomendação pessoal seria que aprendeu a dormir e a beber água? Então agora vamos melhorar a alimentação. Depois a gente pensa em suplementar, ou a gente pensa em alimento inflamatório, ou alimento que não é inflamatório, ou a gente pensa em estratégias antioxidantes. Vamos focar primeiro no básico, no beabá, no início de tudo da alimentação. Então, para qualquer pessoa saudável, né? Para qualquer pessoa que não tenha nenhum problema de saúde, é isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que você já tenha uma alimentação saudável. Estou dizendo que você não tem nenhum problema de saúde. Você pode comer todos os alimentos que venham da terra. Tudo que Deus fez, você pode comer. Então, arroz, feijão, carne, lentilha, batata, cenoura, banana, maçã, morango, kiwi, grãos, enfim, todos os alimentos que são naturais da terra você pode comer, tá? No início, é difícil a gente regular a quantidade de comida, né? A gente tava ali comendo igual uma capivara raivosa, né? Comendo tudo que via pela frente, e no dia seguinte a gente quer comer o quê? A colherinha de arroz, a colherinha de feijão, um pedacinho de carne bem pequenininho. E o que vai acontecer? Você vai ficar com muita fome, você vai ficar estressado, você vai ter dor de cabeça, você não vai se sentir bem e você vai abandonar esse hábito em 2, 3 dias, eu garanto para você, porque você vai sentir fome. Então, vamos começar pelo alimento em si, não pela quantidade das coisas. Esquece um pouco isso. Come até que você se sinta saciado, procure não exagerar, né? Então, se você já está saciado, parou de comer, não precisa ultrapassar o limite da saciedade, mas vamos optar por comer alimentos saudáveis, vamos optar por incluir as frutas, as verduras, os legumes, as proteínas. Se você não sabe o que é uma proteína, proteínas são carne de boi, é frango, é peixe, é ovo, é iogurte, enfim, fontes de proteína. Vamos incluir aí as fontes de proteína nas nossas refeições, né? Como eu, Amanda, incluiria em todas elas. Vamos pensar aqui, café da manhã eu colocaria um ovo, no lanche da manhã eu colocaria um iogurte, no almoço eu colocaria carne vermelha, no lanche da tarde eu colocaria um sanduíche de frango desfiado ou de atum em lata mesmo, e na janta eu colocaria ali uma porção de peixe. Pronto, coloquei proteína em todas as minhas refeições. Não é algo complicado de ser feito, tá? Então vamos colocar proteína em todas as refeições, vamos procurar não comer muito no período da noite para que o processo digestivo não seja demorado e você tenha problemas para dormir porque você está com o estômago muito cheio. E foca nisso. Foca em comer mais alimentos naturais. E aí, eu vou falar uma coisa bem polêmica agora e que, enfim, né, a gente não escuta tanto falar na internet, que é o seguinte: alguns alimentos ruins podem te ajudar nesse processo. Por quê? Se você era uma pessoa que não se alimentava de maneira saudável, que estava acostumada ali a comer porcaria, muito alimento industrializado, fritura e alimentos que não fazem bem à saúde, e você quer mudar a sua alimentação,
Para que você não volte, retroceda demais cada vez que você errar, eu aconselho que você inclua alguns desses alimentos ruins na sua rotina, no seu dia a dia, até você ir se adaptando. E o que eu quero dizer com isso, né? Então, por exemplo, você vai comer ali o seu arroz, feijão, um peixe, uma salada crua ali, alface, tomate e cenoura ralada, e você vai comer abobrinha e couve refogados, certo? Então, um prato bem completo. E para beber, se recomenda que você não beba nada, porque a bebida atrapalha o processo digestivo, mas vamos beber alguma coisa, e aí não vamos beber uma água com gás, não vamos beber uma água pura, vamos tomar uma Coca-Cola zero, é isso mesmo que você ouviu. Uma Coca-Cola zero. E de sobremesa, vamos comer um pedacinho de chocolate ao leite, ou um pedacinho de doce de leite, ou um pedacinho do doce que você gosta. Vai ser mais fácil você manter aquela alimentação saudável, aquele almoço saudável por mais tempo, se você tem essa recompensa no pós-almoço, se você tem a coca que você já gosta ali durante o almoço. Entende? Isso vai impedir que o quê? Que você termine aquela refeição e queira comer meia travessa de doce. Que você termine aquela refeição e no lanche da tarde você coma uma coxinha com Coca-Cola, porque você queria tomar Coca-Cola. Então, se você opta pelo refrigerante zero e uma sobremesinha que te agrade mais o seu paladar, fica mais fácil de você manter essa refeição saudável por um longo período de tempo. E aí, quando você perceber que aquilo tá virando um hábito, vai tentando tirar o refrigerante zero aos poucos, vai tentando trocar o chocolate ao leite por um chocolate meio amargo, quem sabe um chocolate 70, 80% cacau. Com o passar do tempo, você vai tentando fazer essas mudanças pormenores. Porque veja só, é menos prejudicial que você tome um refrigerante zero, que inclusive não tem caloria, tá? E aí, se seu objetivo é emagrecer, inclusive, a Coca Zero vai te ajudar mais a emagrecer do que o suco de laranja, por exemplo, o suco natural de laranja, porque é um alimento bem calórico e com poucas fibras, porque quando você espreme o suco da fruta, o que acontece é que você não aproveita a fibra dessa fruta. E a fibra é o que ajuda o nosso organismo a digerir o açúcar da fruta e também dá mais saciedade. Então, o suco da fruta, ele acaba sendo bem calórico e, enfim, não é uma opção, não é a melhor opção para quem está tentando emagrecer, entendeu? Então, talvez essa coca, esse chocolatinho te ajude. Ah, Amanda, mas eu vou fazer isso só no almoço? Não sei, você tem que avaliar. É necessário para você só no almoço? Você faria no almoço e na janta? Enfim, são coisas que você tem que ir avaliando aos poucos, né? E aí a prática de atividade física, né? Porque quando a gente fala de alimentação sem tabu, a gente precisa incluir a prática de atividade física, gente. A prática de atividade física não é uma opção, ela é uma obrigação. Todo mundo deveria fazer. Existem exceções, existem pessoas que por recomendação médica não praticam atividade física por alguma doença específica. Mas se você não tem nenhuma doença específica que o seu médico tenha recomendado que você não pratique atividade física, você deve praticar atividade física. O ideal seria que a gente movimentasse o nosso corpo todo dia, né? Então, atividades físicas mais pesadas aí, né? Por exemplo, uma musculação bem feita, né? 5 vezes na semana, descansa 2 dias, descansa 1 dia, depende do seu preparo físico, né? Mas movimentar o corpo todos os dias é necessário e super saudável para que você consiga se alimentar de maneira mais saudável, consiga alcançar os seus objetivos estéticos ou de saúde. Sem atividade física fica bem complicado de ser uma pessoa saudável, tá? Então, a prática de atividade física também é um hábito que as pessoas têm bastante dificuldade de mudar, né? E sabe por que isso acontece? Pelo menos do meu ponto de vista? Porque o primeiro ponto, a gente quer começar com tudo, então a gente quer ir para academia, a gente não ia nem um dia para academia, a gente quer começar já indo a semana inteira, de segunda a sexta-feira para academia. E aí fica complicado, os hábitos precisam ser implementados aos poucos e um hábito de cada vez. Se você era pessoa, vamos voltar mais uma vez nisso que eu quero que isso fique bem fixado na mente de vocês, tá? Se você era uma pessoa que não dormia 8 horas por noite, que não bebia 2 litros de água por dia, que não se alimentava de maneira saudável e que não praticava atividade física, a chance de você tentar fazer tudo isso de uma vez e fracassar é muito grande. Me conta aqui nos comentários, você já tentou isso quantas vezes na sua vida? Que você falou assim, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu acordo 5 da manhã, vou beber 2 litros de água, vou comer super saudável e vou para academia e vou manter isso por muito tempo.
Me conta aqui se você é a pessoa que já tentou isso e fracassou, se você já tentou isso várias vezes e fracassou várias vezes, ou se você é aí uma exceção à regra e de fato conseguiu fazer isso, porque se você conseguiu, parabéns de verdade, mas é muito difícil as pessoas que conseguem mudar tantos hábitos difíceis ao mesmo tempo, tá? Então a prática de atividade física é isso, você tem que começar aos poucos, esse é o primeiro ponto. Então, se você fazia 0 atividade física, começa indo ali 2 vezes na semana e não falha, vai as 2 vezes na semana, mesmo sem vontade, mesmo sem querer. Simplesmente vai, são só 2 dias na semana. Se você já ia 2 dias e quer melhorar, tente 3, tente 4 e assim por diante. Tem que ser gradualmente, sabe? Essa mudança ela é gradual, ela não acontece da noite para o dia. Então vai aos poucos. E o segundo ponto, você não precisa fazer a atividade física que todo mundo faz. Depende muito do seu objetivo físico e estético? Depende. Certas atividades físicas vão te ajudar mais para um objetivo estético diferente de outro, né? Por exemplo, uma pessoa que quer ganhar massa muscular, quer ficar musculosa, com bastante músculo, a dança não vai ajudar ela nesse objetivo. Dificilmente uma pessoa que dança, mesmo que ela dance muito, ela vai ficar com músculos grandes, ela vai emagrecer. Dependendo do tipo de dança que ela fizer, ela vai definir os músculos dela, mas ganhar massa muscular com a dança, talvez ela não ganhe, talvez não vai ganhar muita coisa não, tá? Não nesse objetivo de ganho de massa. Você quer emagrecer, perder muitos quilos, talvez o Pilates não te ajude a emagrecer tanto assim. Entende? Então, para objetivos estéticos específicos, existem atividades físicas que vão ajudar mais. Mas para implementar o hábito da atividade física na sua vida, é importante que você escolha uma atividade física que você goste. Que você goste de praticar, que você sinta prazer em praticar. Eu, Amanda, por exemplo, eu faço musculação de segunda a sexta-feira. Mas tem uma atividade física que eu amo praticar, que é a dança. Eu fiz balé por muitos anos da minha vida, eu fiz jazz por muitos anos da minha vida e era algo que me trazia alegria. Eu ia pro jazz, eu ia pro balé feliz, com vontade de dançar, com vontade de fazer aquela atividade, esperando por aquele momento na minha semana. Eu ficava até triste de não ter dinheiro para pagar para fazer mais aulas por semana. Muito diferente da musculação. Eu vou para musculação porque virou um hábito, eu preciso de uma atividade física para me manter saudável, para manter a minha massa muscular em dia por questão de saúde. Então eu escolho a musculação porque é mais fácil, tem mais perto da minha casa, o valor é mais acessível, o horário que eu posso ir é bem flexível, diferente de, por exemplo, a dança, que tem um horário fixo que você precisa estar na aula. Enfim, então escolha uma para iniciar, para implementar o hábito da atividade física na sua vida. A minha recomendação é que você comece por algo que você goste, que te traga algum prazer. E depois que você já tiver se tornado ali uma pessoa ativa, aí você vai para uma atividade física que vai te trazer mais resultados estéticos de acordo com o que você quer, com o que você deseja. Mas até que esse hábito esteja implementado, eu recomendo que você comece por algo que você goste. Então, gente, para finalizar é isso, tá? A gente não consegue falar sobre alimentação saudável sem falar sobre outros hábitos saudáveis que impactam diretamente na nossa forma de se alimentar, tá? E para mim o grande erro da maioria das pessoas é tentar mudar tantos hábitos ao mesmo tempo. A gente precisa entender exatamente onde a gente tá nessa fase da vida saudável, né? Como é que eu vou dizer? Nessas etapas de se tornar uma pessoa mais saudável, a gente precisa identificar em qual estágio a gente está e ir implementando esses hábitos aos poucos. E só tentar mudar o próximo hábito quando um hábito já estiver bem consolidado, porque isso torna muito mais fácil de você manter isso a longo prazo. E aí uma coisa que acaba atrapalhando muitas pessoas é a ansiedade, né? Às vezes a pessoa quer, por exemplo, emagrecer ou ganhar massa muscular. E é claro que se ela conseguisse implementar todos esses hábitos ao mesmo tempo, ela ganharia essa massa muscular ou perderia gordura mais rapidamente. Mas é muito difícil mudar tantos hábitos de uma única vez. Então comece aos poucos. A chance de você começar e não parar nunca mais e manter esses hábitos na sua vida é muito maior. Então me conta aqui nos comentários assuntos mais específicos em relação à alimentação que vocês queiram saber. Eu posso trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal, mas lembrando que o canal não vai se tornar um canal sobre alimentação e nutrição. Eu acho que a gente pode trazer aí dentro dos vlogs, enfim, de uma maneira mais descontraída, de uma maneira mais leve, esse assunto de alimentação e nutrição e de uma maneira bem aplicável na vida, sabe?
sem ficar indo muito para essas partes muito específicas, como eu falei para vocês, sobre suplementação, sobre alimentos inflamatórios, sobre dietas específicas, porque esse tipo de assunto não deveria nem ser muito falado nas redes sociais, tá? Esse tipo de assunto deve ser falado num consultório entre um paciente e um profissional da área da saúde, porque se é um assunto específico, não tem como a gente ficar espalhando informação de maneira bem assertiva para todo mundo, né? De maneira que enquadre muitas pessoas dentro daquela regra, tá? Então é isso, me conta aqui nos comentários o que mais vocês querem saber sobre alimentação, sobre nutrição, hábitos saudáveis. Eu adoro esse tipo de assunto, foi algo que eu consegui mudar na minha vida, então além da parte profissional eu também posso falar para vocês sobre o pessoal, sobre como eu fiz e as dificuldades que eu tive para mudar esses hábitos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é isso, um beijo e até o próximo, tchau!